Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa em pauta de hoje. Bom, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Você que está aí em casa durante essa pandemia, em isolamento social ou então trabalhando no sistema de home office, como é que está a sua alimentação, hein? Por acaso você reparou algum ganho de peso, aqueles quilinhos a mais na balança ou a roupa um pouquinho apertadinha? Será que esse efeito da pandemia te pegou? Bom, esse é o assunto do nosso programa de hoje. Para isso a gente convidou aqui a Tamires Machado, que é nutricionista. Tamires, tudo bem? Tudo bem, e você? Tamires, eu te agradeço por ter aceito o nosso convite, por estar aqui no programa hoje com a gente e falando de um assunto que eu tenho certeza absoluta que é do interesse de todo mundo, porque não tem como a gente escapar dessa situação, né? Sim, com certeza. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, eu vou começar te perguntando então, na sua opinião, como que você acredita que está o cenário da obesidade atualmente aqui no Brasil? É um assunto realmente a se preocupar? Sim, com certeza. A gente tem dados, né, que o número de ganho de peso, né, principalmente o que a gente chama de obesidade, ela vem crescendo, né, nesses últimos, já há muito tempo, a prevalência que a gente vê, nós estamos em 2020, daqui 5 anos, é que em a cada 2 pessoas, uma seja obesa, né, isso Isso no é muita mundo. coisa, né? Isso. Hoje a proporção é de 3 para 1, né? E já é alto. E já é alto, exatamente. E então, daqui a alguns 5 anos, a proporção seja de 2 para 1 a nível mundial. Tá? A questão também aqui no Brasil também tem sido muito elevada. A gente já sabe que em 2018, desde 2018, o número muito elevado de pessoas acima do peso vem crescendo, principalmente entre as mulheres. A gente observou muito isso, que as mulheres têm aumentado mais o peso comparando com os homens, né? E com relação a crianças também. Tá? As crianças de 5 até mais ou menos 9 anos, a gente já sabe que 13% dessas crianças brasileiras já se encontram acima do peso. Eu acho que uma coisa importante que vale a pena a gente frisar aqui para todo mundo que está assistindo é que, especialmente no caso das crianças, é um assunto que na verdade reflete muito o que o pai e a mãe oferecem, porque a criança de 5 a 9 anos, ela não vai ao mercado sozinha e ela não faz a compra sozinha, ou seja, ela precisa de um adulto. Então ela acaba consumindo aquilo que é ofertado para ela, né? Isso, exatamente. Eu costumo falar em consultório que os filhos são reflexo dos pais, principalmente nessa idade, né? Então, às vezes, o pai leva a criança no consultório, fala que tem dificuldade em comer verdura, legumes e frutas, né? Mas muitas vezes os pais não têm esse hábito. Então, é interessante Exatamente. que realmente esse tipo de alimentação saudável seja feito por todos, né? Para que a criança tenha um exemplo, né? E ela consiga realmente também mudar seus hábitos alimentares. E aí, com isso, a gente consegue dar uma volta nesses números e reduzir cada vez mais esse número de crianças obesas, né? E junto com a obesidade, as crianças também têm desenvolvido vários problemas de saúde em consequência desse excesso de peso. Exatamente, porque uma coisa acaba puxando a outra. Sim. Tamires, muita gente acaba ficando às vezes na dúvida, né? O que será que eu. Como eu estou? Será que eu estou no sobrepeso? Ou será que eu já cheguei na obesidade? E para isso, muita gente recorre principalmente à internet para fazer o famoso cálculo de IMC. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é isso. Tá. O IMC a gente chama de índice de massa corporal. Tá? Através dele, a gente consegue verificar a gente faz um cálculo através o peso dividido pela altura ao quadrado. Tá? Esse resultado, a gente classifica a pessoa como eutrófica, que é o peso adequado, a gente tem a classificação de sobrepeso e a classificação de obesidade e dentro da obesidade, várias outras classificações, né? Grau 1, grau 2 e grau 3. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa faz esse cálculo e ela vê que está numa classificação
entre 18 a 24,9, ela está dentro do peso adequado dela, tá? Sim. Se ela verifica se deu entre 25 e 29,9, significa que ela está sobrepeso, ou seja, uma luzinha vermelha já acende para adequação desse excesso de peso, tá? E de 30 para cima, né, a gente já entra na classificação de obesidade, que aí a gente já vai classificando como grau 1, grau 2 e grau 3, que é a obesidade mórbida. Perfeito. E como que a gente poderia explicar para quem está nos assistindo o que pode ser considerado sobrepeso e quais são os riscos que ele já pode trazer para uma pessoa? Isso, então assim, a pessoa fez esse cálculo, né, do peso dividido pela altura ao quadrado e deu um resultado entre 25 e 29,9, ela está classificada como sobrepeso, tá? Quais os riscos, né, que a pessoa tem a partir do momento que ela tem essa classificação, tanto de sobrepeso quanto obesidade? Eu sempre uso informar o seguinte: se a gente está acima do peso, significa que a gente tem uma quantidade de gordura corporal elevada, né? Isso normalmente. Então, com muitas células de gordura no corpo, o nosso corpo ele começa a ficar inflamado, né? E com essa inflamação contínua, a gente tende a desenvolver vários problemas de saúde, normalmente doenças crônicas, né? Como diabetes tipo 2, hipertensão, doenças coronarianas, doenças hepáticas, né? Às vezes aquele acúmulo de gordura no fígado, por exemplo, que é um tipo de problema hepático, e assim sucessivamente. Então, através desse processo inflamatório que é derivado do excesso de peso, várias outras complicações podem acontecer. A gente sabe que saindo do sobrepeso, o próximo nível já é a obesidade, né? Então, a mesma pergunta, o que pode ser considerado a obesidade e quais são os riscos que ela pode trazer para uma pessoa? Isso. A obesidade, então, ela tem as classificações dentro dela. Então, de 30 até 34,9, a gente classifica como obesidade grau 1. De 35 até 39,9, a gente classifica como obesidade grau 2, né? E acima de 40 entra a classificação de obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Essas pessoas, sim, elas tendem a ter mais propensão a desenvolver esses problemas de saúde, como eu falei anteriormente. Então, a parte de doenças crônicas, né? As doenças cardíacas, as doenças hepáticas. Então, todos esses problemas vêm derivado desse excesso de peso e desse excesso de acúmulo de células de gordura no corpo. Perfeito. Bom, eu vou te pedir licença agora, a gente vai fazer uma pequena pausa para o intervalo. Na volta, a gente vai entender um pouco mais sobre os efeitos desse ganho de peso no organismo do ser humano. É daqui a pouco. Olá, nós estamos de volta com Em Pauta. Hoje o nosso programa está falando sobre o problema do ganho de peso e da obesidade. A gente está conversando aqui com a nutricionista Tamires Machado, que já explicou para a gente no bloco anterior qual é a diferença entre o sobrepeso e a obesidade e os riscos que eles já podem trazer para a saúde do ser humano. Eu vou começar esse bloco então, Tamires, te perguntando. Você comentou com a gente lá no comecinho do programa que tem sido observada uma tendência do aumento de sobrepeso e obesidade em mulheres, né? Então eu vou te perguntar, a obesidade ela acomete homens e mulheres, mas por que tem essa diferença? No que o sexo interfere? Na verdade, a gente percebe o quê? Que com essa mudança do estilo de vida, né, das mulheres também estando trabalhando mais tempo fora de casa, né, tendo mais responsabilidades tanto no trabalho quanto em casa, né, às vezes com filhos, elas tendem a ter um tempo menor para a prática de exercício físico, por exemplo. Tá? Então, esse sedentarismo muitas vezes leva ao aumento de peso, que pode ser justificado
por esse aumento de peso mais em mulheres do que homens, né? A segunda causa também, a gente percebe muito a questão do estresse, de doenças neurológicas como depressão, ansiedade, né? Tudo isso acomete também, acarreta um aumento de peso. Então, as mulheres tendo essa tendência maior a desenvolver todos esses problemas de saúde, logicamente que no final ela acaba também tendo esse aumento de peso comparando-se aos homens, tá? A gente já entendeu então que a questão do gênero realmente pode interferir, pode influenciar. E a questão da idade? Existe alguma faixa etária que tem sido observado esse acréscimo no peso e na obesidade da população? Tem sim. A gente percebe muito que pessoas, em média, 24 até 35 anos, elas estão mais acima do peso, tá? E é justamente a faixa etária em que se começa a trabalhar ou já está inserido no mercado de trabalho. Então, a gente consegue ter esse comparativo também do trabalho, né, externo, né, de alguma empresa, enfim, a má alimentação e o sedentarismo, tá? E isso acarretando um aumento de peso. Mas, assim, isso não significa que não é possível tentar conciliar e equilibrar tudo isso. Por exemplo, você pode trabalhar fora, pode levar seu próprio alimento, levar sua marmitinha. Se você tem muita dúvida de como proceder, eu acho que o caminho correto é procurar a ajuda de um profissional, de um nutricionista, que vai te orientar como você ter um dia a dia mais saudável e mais equilibrado, né? Isso, exatamente. Na verdade, tudo começa com um processo de organização, né? Então, assim, você se organizando a pré-preparar os alimentos que você vai consumir naquele dia de trabalho, né? Levar sua marmitinha e não deixar para fazer tudo na hora, para o dia seguinte, vamos dizer assim, né? Às vezes chega cansado do trabalho, nossa, vou ter que cozinhar, vou ter que fazer um arroz, um feijão, isso tudo já te leva para o caminho das comidas mais rápidas, né? Os fast foods. Então, se você se organiza, às vezes no final de semana, para fazer a feira, para ir no mercado, higienizar sua salada, né? Cozinhar os legumes, a comidinha que você vai consumir ao longo da semana, você já tem menos menos uma responsabilidade, mas menos uma preocupação durante a semana, né? E isso facilita você conseguir conciliar toda essa atividade do dia com bons hábitos alimentares. É lógico que a gente comendo fora, né, em restaurantes, por exemplo, a gente consegue também ter uma boa alimentação. A única coisa que atrapalha normalmente são as guloseimas, né, os doces, que às vezes também são muito disponíveis nesses ambientes e que às vezes a gente acaba consumindo porque está ali perto da gente, né? Eu vou pagar a conta, aí sempre no balcão tem aqueles docinhos, você acaba pegando, mas às vezes sem nem ter vontade, né? É às vezes, um hábito ou um mau hábito. Então, dá sim para se alimentar bem, tanto levando a comidinha quanto comendo fora, mas comendo fora a gente precisa ter um pouco mais de disciplina, um pouco mais de atenção com o que vai consumir, porque também são inúmeras ofertas, né, que normalmente o restaurante dá. E hoje em dia também a gente tem disponibilizado no mercado marmitinhas faladas como fitness, né? Mas que são marmitinhas balanceadas. Às vezes vai com arrozinho integral, um grão de bico, um legume cozido. Então, tudo isso também ajuda, às vezes, no momento de urgência, né? Eu tive algum imprevisto essa semana que eu não consegui me organizar, então eu vou pedir de determinado lugar para eu não sair muito do ritmo da boa alimentação. Exatamente. Bom, eu queria agora que a gente tocasse num ponto que eu considero muito importante. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre o cenário da obesidade infantil, né? Como que tá essa situação? O que você acredita que tem levado a esse problema a aumentar cada dia mais? Como que a gente pode tentar resolver isso para proteger aí as nossas crianças desse mal? Como eu havia dito anteriormente, a gente sabe que pelo menos 13% da população infantil brasileira, entre 5 e 9 anos,
tem essa classificação de excesso de peso, né? E o que a gente observa muito para justificar esse aumento de peso é, novamente, o sedentarismo. As crianças hoje, elas brincam menos, né, fora de casa, seja por questão de segurança. Agora, nesse momento de pandemia, a gente tende a ficar um pouco mais em casa. Então, elas acabam se exercitando menos, gastando menos energia, ficando mais tempo no computador, no videogame, na televisão ou no celular. E ainda assim, aumentando um pouco o processo de ansiedade dessa criança que tem muita energia para gastar e não está gastando, ela acaba compensando na alimentação, porque às vezes ela fica num tempo muito ocioso, né? E ela quer preencher aquele tempo muitas vezes com comida, e é onde ela começa a se alimentar de forma não tão saudável, né? Às vezes consumindo biscoitos recheados, um doce, um chocolate, uma refeição fora de hora, né? E aí vai aumentando a ingestão calórica dessa criança, e como ela não está gastando através dos exercícios, né? Às vezes ao ar livre, ou indo para uma natação, alguma coisa assim, ela acaba realmente aumentando o peso e tendo a propensão em desenvolver mais doenças de adultos, né? Que a gente normalmente vê crianças com triglicérides elevado, colesterol elevado, pré-diabéticas, né? E para nós, como profissionais de saúde, isso para a gente é doença de adulto, né? Não seria doença de criança. Então, é mais ou menos isso o que acontece. Perfeito. Bom, a gente vai agora para mais um intervalo. No próximo bloco, a gente vai entender um pouquinho as consequências que a obesidade pode trazer para a nossa vida, quais são algumas dicas que a Tamires também vai passar para a gente aqui, para a gente tentar evitar esse problema. É daqui a pouco. Olá, seja bem-vindo de volta ao Em Pauta de hoje. Nós estamos no último bloco desse programa falando sobre o sobrepeso, a obesidade e as consequências ruins que isso pode trazer para a nossa vida. A gente está conversando com a nutricionista Tamires Machado. Tamires, a gente já falou anteriormente sobre a questão do gênero, da idade, como que isso pode influenciar, interferir também na saúde das pessoas, né? Eu vou começar te perguntando então nesse bloco quais são as consequências, todas ruins, acredito eu, né, que o sobrepeso e a obesidade podem trazer para a saúde de uma pessoa. Certo. Na verdade, o excesso de peso, né, ele se baseia em um excesso de gordura corporal, de células de gordura, né? E toda célula de gordura, ela é inflamatória. Então, com esse processo de inflamação, né, que ocorre em 100% do tempo em uma pessoa acima do peso, pode vir a gerar vários outros problemas de saúde. Então, por exemplo, as doenças crônicas, né? O diabetes tipo 2, a hipertensão, dislipidemias, né? Que é colesterol, triglicérides elevado, a questão de doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, às vezes o acúmulo de gordura no fígado, né? E às vezes até algumas doenças que a gente às vezes não assimila com excesso de peso, que pode vir junto, que é a artrose ou artrite, que são aquelas dores físicas, dores no corpo, né? De juntas, justamente pelo excesso de peso. Você acredita que agora, durante esse período que a gente está vivendo, da pandemia de Covid-19, que tem se observado um aumento nessa questão do sobrepeso e da obesidade? Por quê? Eu acredito que sim, embora não exista, né, nenhum estudo ainda que tenha relatado isso, né, que a população aumentou mais nesse período de pandemia, mas em consultório a gente observa sim, as pessoas tendo um aumento de peso justamente pela mudança radical no estilo de vida, né? Praticamente foi de um dia para o outro que as pessoas pararam de sair de casa e começaram o trabalho home office, por exemplo, né? E deixaram de realizar exercícios ao ar livre. Então, isso tudo acarreta, de certa forma, o aumento de peso justamente pelo gasto calórico reduzido. E fora isso, também tem as consequências
psicológicas, né? O aumento do estresse, porque tem pessoas de famílias grandes, né? Às vezes o marido, a esposa estão todos em home office, eles têm 3, 4 filhos em casa, e essas crianças, né, precisam gastar energia em casa, elas querem a atenção dos pais, e os pais precisam trabalhar, né? Então, esse aumento do estresse desse momento que a gente está vivendo, isso contribui muito a aumentar o peso, tá? E fora isso também, as questões de ansiedade, né? Que a gente fica em casa trabalhando e sempre tem alguma coisinha para ficar beliscando do lado do computador, por exemplo. E às vezes não são coisas tão saudáveis assim, são coisas mais calóricas, né? Então, isso tudo contribui, de certa forma, para o aumento do peso. A gente tem ouvido falar muito sobre a questão da relação entre a obesidade e ela ser um complicador para quem pega a Covid, né? Isso é um fato? Sim, isso já é um fato, né? Já foram lançados alguns estudos fazendo essa comparação, né? De pessoas obesas, na verdade, e que adquiriram o Covid-19, tiveram maiores complicações e principalmente precisando de UTIs. E por que isso? Novamente, o excesso de gordura corporal, o obeso ele já tem uma certa dificuldade no processo de respiração, né? O funcionamento, a capacidade pulmonar do paciente obeso, ela é reduzida quando a gente compara a uma pessoa eutrófica, uma pessoa que está dentro do peso adequado. Então, tudo isso são características que fazem aumentar a gravidade do obeso quando ele adquire o Covid-19. Então, são características realmente que a gente precisa se atentar, né? Então, o obeso ele já entra como um fator, a obesidade já entra como um fator de risco para o Covid-19, justamente por ter essa tendência maior a necessitar de cuidados de UTI. Bom, agora então a gente vai para um momento bem interessante do programa. A gente vai assistir um vídeo aí para entender um pouco melhor sobre como ter uma alimentação equilibrada que pode ajudar a gente com uma vida mais saudável. São algumas dicas que a Tamires vai passar pra gente. Roda o VT. Olá, hoje eu vim trazer para vocês alguns exemplos de refeições para serem realizadas ao longo do dia. A primeira refeição será o café da manhã, uma das refeições mais importantes e que precisa de muitos nutrientes para a gente poder gastá-los ao longo do dia, seja no trabalho, seja numa atividade física, tá? Eu sempre começo indicando uma porção de frutas. Hoje eu deixei para vocês metade de um mamão, que ele auxilia tanto no trânsito intestinal quanto no aumento de saciedade devido às fibras que ele tem. A segunda ideia é uma porção de carboidratos, ou seja, eu deixei aqui para vocês 2 fatias de pão integral, né? Sempre preferi carboidratos integrais como torradas, bolachas e sempre colocá-los junto com uma fonte proteica. No caso, eu separei para vocês 2 fatias de queijo Minas, que vocês podem logicamente substituir por requeijão ou até por ovos mexidos. Os ovos mexidos, no caso, eu deixei aqui separadinho que eu fiz não ovos mexidos, mas uma omelete, tá? Que vocês podem consumir tanto com a fatia de pão ou separadamente, ou só consumir essa omelete que vocês podem às vezes acrescentar um pouco de tapioca, que é também uma fonte de carboidrato, e já ficar uma refeiçãozinha completa. Junto com tudo isso para tomar, eu separei uma xícara de café, que pode ser adoçado ou não, e que também pode ser substituído por uma xícara de chá a seu gosto. Essa refeição, ela também pode ser repetida, logicamente variando as frutas, os carboidratos e as proteínas, no seu lanche da tarde. Agora a gente vai começar falando um pouquinho sobre as 2 grandes refeições do dia, que é o almoço e o jantar. Eu deixei como exemplo esse pratinho de salada, tá? E de legumes como uma entrada. Sempre precisa ter bastante cor para a gente conseguir agregar o máximo de nutrientes possível. Eu deixei como exemplo as folhas de alface, beterraba, cenoura, o tomate e o limãozinho como exemplo de tempero. No grupo dos carboidratos, eu deixei para vocês o arroz, que ele pode ser integral, como o branquinho,
ele pode ser substituído por batata, por purê, mandioca, macarrão, que são os alimentos do mesmo grupo dele. Tem também o feijão, que é o grupo dos grãos, que você pode substituir por lentilha, grão de bico, ervilha, tá? E o grupo das proteínas de origem animal, que eu deixei aqui como o filezinho de frango, que é uma porção, e você também pode substituir por carnes vermelhas, por ovo, por cogumelos, por exemplo, que são grandes fontes de proteína também. E como sobremesa, sempre evitar refrigerante ou qualquer tipo de líquido e consumir a fruta, de preferência a fruta cítrica, para aumentar a absorção de alguns nutrientes dessa refeição, diminuir a vontade de doce e principalmente para te saciar mais nessa refeição. No jantar, você pode realizar os mesmos alimentos numa quantidade um pouco menor, ou fazer uma sopa ou um caldo de legumes e sempre adicionar uma fonte de proteína de origem animal, como uma carninha moída, por exemplo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido a importância dessa questão do sobrepeso e da obesidade, que não está relacionado só às questões de estética, mas também tem muito a ver com a nossa saúde. É muito importante, né? Isso, exatamente. Bom, te agradeço muito por ter participado aqui com a gente hoje. Nossa conversa foi muito enriquecedora, muito esclarecedora. Obrigada por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente. Imagina, eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, né? E por estar podendo passar todo esse conhecimento para as pessoas, né? E que elas continuem em casa, se possível, se alimentando bem, né? Para a gente passar por esse momento de pandemia logo. É isso aí. Bom, o Em Pauta de hoje fica por aqui. Você continua com a gente aqui na TV Câmara e nós nos encontramos na próxima edição do programa. Até lá!